Ah, queridos e queridas dessa comunidade que só cresce. Uma comunidade de psicólogos que querem melhorar a relação entre pais e filhos e viver da psicologia, atuando num nicho que tem muita demanda, mas que precisa de profissionais qualificados. Então sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. É a nossa última live de aquecimento antes do nosso retiro OP na prática. O que é o nosso retiro de orientação parental na prática? Como o próprio nome diz, a gente vai... tudo que a gente fala aqui, os vídeos que vocês assistem, os conteúdos que vocês consomem da gente, eles vão ganhar vida nesse retiro e a gente vai ensinar para vocês, né, aplicar a nossa metodologia para que vocês consigam montar uma estrutura, na verdade, de primeiro atendimento aos pais, e a gente também vai ter discussão de caso, enfim, é uma proposta bem interessante. Já eu falo um pouquinho mais do retiro, por enquanto vocês estão chegando, o tema da nossa live, que é como transformar pais resistentes em aliados, que é uma grande dor da maioria dos psicólogos, e como fazer isso, né, com método, tá, gente? Com método e com ciência, sem proposta milagrosa. Então, como eu estava falando, essa é a nossa última live de aquecimento antes do retiro, para que vocês consigam chegar lá mais preparados para toda a nossa conversa, porque o retiro ele é imersivo, então vocês vão ficar ali o dia inteiro conosco, com uma pausa ali para o almoço, um intervalinho breve para um cafezinho na parte da tarde, e aí bastante conteúdo e bastante prática. Então, é especialmente interessante para quem nunca teve contato com a nossa metodologia. Eu sugiro fortemente participar do retiro para que vocês vejam na prática como que a gente aplica tudo isso que a gente está falando. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar essa nossa conversa de hoje, depois eu volto para explicar um pouquinho melhor do retiro. Não quero ficar falando sozinha, então, por gentileza, dúvidas, sugestões, comentários, insights, vocês podem ir colocando aqui embaixo. Uma coisa que eu acho importante dizer, independente de onde vocês estão na jornada aí dentro da psicologia, né, se vocês já trabalham com pais, se vocês nunca trabalharam com pais, se vocês acham que vocês não precisam trabalhar com pais, enfim, prestem bastante atenção, tá? Porque eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela é necessária. Se vocês quiserem depois dar outros adjetivos, é com vocês, mas ela é necessária, porque eu ainda acredito que a maioria de vocês, ou a maioria de nós mesmo, psicólogos falando enquanto categoria, a gente não entendeu a relevância estratégica da gente cuidar da parentalidade. Então, independente dos nossos julgamentos ou das nossas percepções a respeito de uma parentalidade específica, né? Porque aquilo que chega no nosso consultório é uma parentalidade específica, é um recorte, né? Uma vivência subjetiva muito específica. Ela não é o todo, tá? E a despeito do que eu pense ali, né? Ou do meu julgamento a respeito daqueles pais, ou né, nossa, que sem noção, nossa, que negligente, nossa, que isso, nossa, que aquilo. Isso não pode tirar a relevância, tá, de vocês, o foco, da importância da gente trabalhar, da gente cuidar de quem cuida, da gente garantir condições aos cuidadores para que, de fato, eles possam oferecer um ambiente de cuidado saudável. Uma coisa não está dissociada da outra. E é nesse ponto, a gente já falou bastante isso, né, na primeira live, na live da semana passada, e hoje eu quero falar, portanto, da postura de vocês, né? Como é que a gente consegue trazer esses pais um pouco mais para perto, com estratégias de uma maneira mais intencional, entendendo que isso é trabalho clínico também, tá? Porque às vezes a gente vai conversar sobre isso, né? Nem sempre a gente grava um Reels, a gente grava um Story, e óbvio que se a gente grava, né, um conteúdo muito pequenininho, a gente não consegue aprofundar as discussões e aprofundar o nosso pensamento, o nosso raciocínio.
Então, às vezes fica aparecendo, e algumas pessoas nos questionam, assim, mas então vocês estão falando aí, quando vocês falam de trazer os pais para perto, de trazer os pais como aliados, vocês estão falando de meio que dar uma manipulada ali nos pais, né, de fingir que vocês, né, enfim, estão do lado deles para conseguir... Não, gente, eu não estou falando disso. Claro que eu não estou falando disso, porque isso seria completamente antiético. Por isso, eu tô aqui falando de postura, de atitude, tá? Eu não sei quantos de vocês já estudaram um pouquinho, né, desse campo de competências, de habilidades, de atitudes, mas quando a gente, né, já estudaram sobre trabalho, sobre aquilo que é necessário para que a gente trabalhe, para que a gente seja um bom profissional, e na clínica não é diferente, a gente precisa de competências clínicas específicas e a gente precisa de atitudes também muito específicas. Uma delas, tá, é exatamente essa atitude empática. Você precisa ser capaz de ter empatia diante de qualquer demanda que chegue até você. Seja a demanda da criança, seja a demanda do adolescente, seja a demanda do idoso, seja a demanda dos pais. Mas por algum motivo, na cabeça da gente, a gente faz essa distinção. E aí todas as demandas são legítimas. A demanda das mulheres, a demanda dos homens, as demandas do paciente da clínica individual, a demanda do idoso, a demanda da escola, a demanda de todo mundo, menos a demanda dos pais. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é uma concepção construída, certo? E que coloca o fenômeno da parentalidade, a experiência subjetiva da parentalidade, à margem do cuidado. Queria muito que vocês prestassem atenção e eu vou repetir essa frase. O fato da gente tratar de uma maneira diferente a demanda dos pais coloca a experiência subjetiva da parentalidade à margem do cuidado. E isso é muito grave, porque isso significa que quando isso acontece, você e eu estamos negligenciando o cuidado. Então, quando você receber pais no seu consultório, eu preciso te dizer o óbvio, você está recebendo pessoas. Você está recebendo pessoas que estão na função do cuidado. Você está recebendo pessoas que têm dúvidas, que têm emoções mobilizadas cotidianamente enquanto desempenham a função do cuidado, que são demandadas cognitivamente enquanto desempenham a função do cuidado, que são demandadas, né, do ponto de vista comportamental, prático, de desenvolvimento de habilidades enquanto estão na função do cuidado. Então, partindo desse pressuposto, é que eu consigo assumir uma postura minimamente empática. Com o tempo, a gente vai, e com a experiência, a gente vai conseguindo que isso apareça, né, ou que essa competência ela seja acessada com mais facilidade. No início, precisa ser uma escolha mesmo do profissional. Então, eu escolho estar aqui diante desses pais intencionalmente interessada no que eles têm a me dizer, ainda que durante vários momentos eu possa pensar que é uma grande palhaçada, ou que eles são sem noção, ou que, pelo amor de Deus, olha isso, olha o que eles pensam, olha essas... Gente, olha o que eles acreditam, olha, meu Deus, olha o que eles pensam. Quando vocês se comportam dessa forma, por exemplo, essa frase que eu acabei de falar, meu Deus, olha o que eles pensam. Ao invés de você simplesmente se assustar com essa concepção de que... né, e de rotular esses pais, então, por exemplo, ai meu Deus, olha que sem noção, meu Deus, cara, né, e aí depois chega na rodinha de amigos psicólogos, chega na supervisão e fala, nossa, atendi os pais hoje de uma criança num primeiro atendimento, nossa, e aí dá gargalhada e dá risada, gente, vamos ser honestos aqui, né, a maioria de nós aqui é psicólogo, quem nunca? Chegou numa supervisão e fez chacota ali do conteúdo que os pais trouxeram ou da forma como eles trouxeram, do tipo, nossa, gente, vocês não têm noção, os pais muito inexperientes, me perguntando se precisava insistir para escovar o dente da criança, se precisava mesmo insistir para escovar o dente da criança. E isso é de uma violência
eu não fico aqui poupando. Quem me conhece sabe que eu dou nome, assim, para as coisas, do jeito que eu penso sobre elas. Com todo o respeito do mundo, obviamente. Mas isso é uma violência absurda. Porque se o pai ou a mãe, ele pagou a tua hora para te fazer uma pergunta que você considera tão simplória como essa, você imagina o nível de percepção de que não está dando conta da função do cuidado, sabe? De que não sabe o que fazer, de que de que é incompetente. Para que eu faça uma pergunta, para que eu me coloque de uma forma tão... sabe aquela pergunta que quando a gente tem coragem de levantar a mão numa sala cheia para fazer uma pergunta que a gente considera boba, porque a gente está sedento do aprendizado, né? Ou porque a gente acredita que aquele outro ele vai nos responder, ele vai considerar que eu não sei o básico mesmo e que tá tudo bem, né? Então, quando esses pais trazem uma pergunta boba, qualquer outra pessoa pode rir, menos você. Qualquer outra pessoa pode fazer chacota do que está sendo dito por esses pais, menos você, muito menos num grupo de outros psicólogos, muito menos num contexto de supervisão. Se você acha absurdo aquilo que eles pensam sobre a parentalidade, dentro da nossa abordagem, dentro da nossa metodologia, a gente tem uma ferramenta que se chama Tríade de Avaliação da Parentalidade. Nessa ferramenta, a gente avalia o que para nós são os 3 grandes pilares que sustentam o exercício da parentalidade: crenças, recursos e nível de autoconhecimento. Aqui eu não vou conseguir falar da ferramenta, muito menos dos pilares, mas são esses 3 pilares. E a gente investiga isso intencionalmente, porque aquilo que eu acredito é aquilo que no cotidiano eu estou transmitindo como valores para os meus filhos. Aquilo que eu acredito, as crenças que eu tenho sobre saúde, alimentação, direitos, deveres, inteligência, competência, capacidade, disciplina, tudo isso vai atravessar o meu exercício da parentalidade. Então, a gente... Não só, né, quando eu falo a gente, Fabiana, Fabrícia, time OPP, nossos alunos, né? A gente não fica esperando passivamente os pais trazerem essa crença, e muito menos quando eles trazem a gente fica dando risada ou fica aqui, né, num julgamento interno. A gente busca ativamente essas crenças, a gente quer conhecê-las. A gente quer saber o que passa na cabecinha deles, qual é a base, o que sustenta aquilo que eles estão escolhendo fazer todos os dias. Porque aquilo que eles estão escolhendo fazer todos os dias, por mais absurdo que seja, pareça, o que você constate, é a ponta do iceberg. O que eles escolhem fazer todos os dias é resultado, tá, das crenças que eles têm, é resultado dos recursos que eles têm, internos, externos, e é resultado, inclusive recursos, quando eu falo internos e externos, são habilidades, competências, inteligência emocional, né, uma série de coisas. E o nível de autoconhecimento. Porque muitas vezes aquilo que eu escolho fazer não é pensado e elaborado como deveria. Muitas vezes é algo que é automático, que é automatizado, tá? Então, dentro da nossa metodologia, a gente vai, por exemplo, num primeiro atendimento aos pais, a gente já vai aplicar, digamos assim, essa ferramenta, que é a tríade, para entender o que está acontecendo ali, né? O que nos ajuda a entender os condicionantes, né, daquelas escolhas que eles estão fazendo, por exemplo, em termos de estratégias educacionais. Deixa eu só ler que vocês estão... Adoro quando vocês se empolgam assim, então agora deixa eu ler, né? A Clarice está falando: eu tenho ouvido e visto tantos profissionais criticando pais em reuniões de caso, por exemplo. Gente, eu considero isso uma violência e eu considero isso um comportamento completamente antiético. Alguns alunos já tiveram contato mais pessoal comigo. Se vocês me verem, eu não tenho a menor medo de alguém me flagrar em algum lugar e me ver, e me filmar escondido, porque se isso acontecer, eu não vou estar fazendo isso.
Várias vezes, quando sabem que eu trabalho com parentalidade, as pessoas vêm me perguntar, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu falo, nossa, a gente precisa entender, né? O que está acontecendo. Meu Deus, mas os pais, né? Eu participo de reunião, toda semana eu participo de uma reunião multiprofissional com psiquiatra, né? Com outros psicólogos, com neuropsicólogos, e eles vêm trazendo para mim, né, essa perspectiva deles em relação aos pais. Gente, mas olha esse pai sem noção. Eu falo, gente, e aí todo um exercício, né, de desconstruir essa perspectiva de que a demanda desses pais não é válida, de que esse comportamento disfuncional, ele não merece atenção e não merece o mesmo cuidado que todos os outros comportamentos disfuncionais. Então, a dependência química, por exemplo, né, às vezes a gente está discutindo ali a dependência química do adolescente ou do jovem adulto, e é óbvio que aquela dependência química, ela envolve toda a família, ela traz muitos prejuízos para o sistema familiar, né? E aí eu vejo os profissionais, né, com um ultra acolhimento, porque ali tem uma situação de vulnerabilidade, né? Mesmo quando esse dependente químico está roubando, está agredindo, né? A gente consegue ali manter a escutativa, manter a empatia. Aí chega o pai e a mãe vira e fala assim, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais cuidar dele. Eu não aguento mais, né? Por mim, eu largava ele em alguma comunidade terapêutica da vida e pronto. Como assim? Mas, né? Ele é seu filho e como assim? Você vai largar ele numa comunidade... Então, assim, né? A mãe, por exemplo, ser agredida pelo dependente químico, isso, né? Tá tudo bem, eu acolho, eu consigo acolher e preciso acolher, tá? Porque o dependente também não tá necessariamente escolhendo, não tô aqui fazendo um discurso moralista nem escolhendo qual demanda é mais legítima. O que eu tô querendo dizer para vocês é que ambas são. E que se eu consigo ter empatia com uma, eu também preciso ter empatia com a outra. Porque senão o seu trabalho não vai para frente. E aí e quando você não tem esses pais como aliados, quando você não tem essa postura empática, não julgadora, acolhedora, genuinamente interessada em compreender por que eles não estão conseguindo fazer algo que supostamente seria tão simples fazer, se você não oferece isso, você não engaja. E se você não engaja, esquece. Eu trabalho com a criança, com o adolescente, com a escola, assim, vai pro ralo, né? E aí não só vai pro ralo no sentido e trazer um prejuízo ali mais imediato para sua carreira, mas eu realmente acredito que isso traz um prejuízo social. Quando a gente desiste dos pais, quando a gente não sabe trabalhar bem com os pais, isso tem um prejuízo, é um prejuízo social. Porque aquela criança, a gente vai ter limites no trabalho com aquela criança, e aquela criança vai crescer naquele ambiente de desenvolvimento disfuncional, e vai ser o adulto problemático que vai se relacionar com meu filho, com seu filho, que vai estar nesse mundo, construindo esse mundo. A Jussara trouxe um ponto importante e que é fundamental para a gente refletir aqui a partir dessa conversa que a gente está tendo. Eu percebo que muitos pais têm medo de se abrirem e mostrar suas vulnerabilidades. E aí a pergunta que não quer calar é, por que será? Por que será que eles têm medo? Se nós deveríamos ser os profissionais diante dos quais eles poderiam não ter medo. Eles poderiam falar de si, poderiam falar do que eles não compreendem, do que eles não sabem, poderiam chorar. Eu sempre conto essa história, assim, eu sempre conto o quanto que a psicóloga da minha filha é muito maravilhosa e faz um trabalho de orientação muito perfeito, muito redondo, do jeito que eu acredito. E meu marido, ela fez uma sessão com a gente, depois começou a atender minha filha, depois ela fez uma sessão comigo, uma sessão com ele separado. Bem protocolinho, né? Bem do jeito que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente faz aqui. Aí, meu marido voltou da sessão, falou, amor, eu só chorei. O que aquela mulher tem? Que eu só chorei, mas eu chorei da hora que eu entrei até a hora que eu saí, né? No final ela falou, olha, e ela tem uma voz super doce, né? Olha, eu acho melhor a gente ir finalizando, porque ele tinha que trabalhar depois, né? E ele tava só no caco, assim.
de tanto chorar, e eu falei, o que ela tem? Ela fez um excelente trabalho, porque você pôde ali se colocar como um ser humano, e falar das suas vulnerabilidades, e falar o quanto é difícil ser pai dessa criança, o quanto é difícil estar nessa pele, né, estar nessa função, com todos os condicionantes, né, o quanto é difícil também, os homens também são, em muito menor grau, obviamente, mas eles também são vítimas da masculinidade tóxica, do machismo estrutural, eles também são vítimas, né? Um homem que quer ser participativo, por exemplo, que quer exercer uma paternidade ativa, ele vai enfrentar inúmeros desafios pessoais e desafios sociais. Então, será que ele tem um espaço para falar disso hoje? Uma clínica? Sejam honestas. Talvez ele tenha um espaço na psicoterapia individual dele, mas não sei não. Não sei se o psicólogo ou a psicóloga dele vai dar a devida abertura, vai, por exemplo, ter conhecimento aqui do que a gente está falando da tríade de avaliação da parentalidade, do paradigma da parentalidade consciente, uma série de coisas que a gente estuda aqui quando a gente está estudando parentalidade. Não sei. Sabe? Não sei. E muitas vezes ele vai, assim como meu marido já fez psicoterapia individual, né? Mas onde ele pôde, de fato, falar dessa experiência subjetiva foi na sessão de orientação com a psicóloga da minha filha. Isso foi muito poderoso, assim, foi muito poderoso para ele, foi muito poderoso para a relação dele com ela, foi muito poderoso para a forma como ele passou a enxergar a minha filha e passou a se enxergar na interação com ela. Isso para mim ficou muito claro. Assim, eu que trabalho com isso, ficou muito claro antes e depois dessa sessão, gente. Foi uma única sessão que ela fez com ele, em separado. E que, não foi mágica, foi método, na minha opinião. Não foi mágica, foi método. Ali ele pôde, como a Jussara está colocando, se mostrar completamente vulnerável. E depois ela fez uma outra sessão com todos nós 4. E foi muito bacana, porque eu mesma vi, né, um lado do meu marido que não se expressa tanto aqui em casa, porque, né, aqui é o sistema, tem mais elementos interagindo. E lá eu vi um lado, assim, super diferente. Ele assumiu a liderança ali da atividade e foi super divertido, e um lado dele que não aparece tanto, mas que foi muito gostoso, né, de aparecer, de ser visto, enfim. Foi muito potente, né? Foi muito potente perceber que a clínica pode dar visibilidade à experiência subjetiva da paternidade e da maternidade. E quando isso acontece, quase que magicamente, mas a gente sabe que não é, as relações se transformam. Porque não tem como sair igual. Não tem como a gente sair igual de uma boa intervenção clínica. Não tem como a gente sair igual. Não tem como. A não ser que seja uma intervenção ruim. Se eu for numa sessão, se eu for lá na dermato fazer um botox, se ela fizer a técnica correta e se ela aplicar o trem correto, eu vou sair com a minha cara esticada, gente. Não tem jeito, vai sair. Vai durar mais, vai durar menos, né? Vai depender aí da minha pele, blá, 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 do quanto que eu levanto a minha cara, do quanto que eu sou brava, do quanto que se eu malho, se eu não malho. A duração do botox vai... Mas se for uma boa intervenção, vai ter um resultado. Se for uma excelente intervenção, vai ser um resultado de curto prazo. E isso não é muito, não deveria ser diferente na prática clínica em psicologia, embora a gente saiba que a clínica é processo. Quando a gente, cada vez mais, assim, quanto mais a gente utiliza, né, a nossa metodologia, quanto mais a gente estuda sobre parentalidade, quanto mais a gente entende sobre o fenômeno, quanto mais a gente desenvolve as ferramentas, a gente utiliza as ferramentas, enfim, a gente percebe que uma intervenção bem feita, né, uma intervenção assertiva no momento em que de fato ela se faz necessária e embasada numa boa formulação de caso, quando ela é escolhida depois de eu ter realmente ali conseguido avaliar, compreender a demanda e priorizar as necessidades mais urgentes de intervenção, a transformação, o resultado, ele vem relativamente rápido. Como eu falei para vocês, esse momento que não foi uma devolutiva, a saída do meu marido ao consultório não foi uma devolutiva. A gente teve um outro momento para isso.
Ali não foi uma devolutiva, foi sobre ela ouvi-lo atentamente, de uma forma muito interessada, e eu imagino que ela tenha feito isso porque foi o que ela fez comigo, sobre a experiência subjetiva dele no exercício da paternidade. E só isso mudou tanto, assim, a ponto da minha filha chegar e falar: mãe, papai tá muito mais tranquilo. O papai tá muito mais calmo, né? E é porque o papai tá... E aí eu falei, é porque o papai... Eu respondi isso pra ela, eu falei, porque o papai tá se entendendo melhor nesse lugar e ele tá podendo escolher com mais consciência o que ele vai fazer nesse lugar, tá? Então, esse medo de se abrir, de mostrar vulnerabilidade, é culpa nossa, muitas vezes, é culpa do nosso setting. É culpa de como a gente estrutura o nosso atendimento. É culpa da nossa postura, voltando ao assunto da live de hoje. Porque muitas vezes a gente reproduz essa postura julgadora e essa postura normativa da sociedade e de outros profissionais de saúde. Então tem que... Gente, assim, os pais já saem da maternidade com muitas prescrições, com muitas normas. Né? Então, amamentar de tantas e tantas horas, e tem que dormir numa determinada posição, e tem que, né, uma sobrecarga de informações e de normativas para garantir ali, óbvio, são importantíssimas para garantir a sobrevivência, para garantir a saúde física, né, da criança, exame disso, exame daquilo, e não pode, e tem que monitorar o peso, e tem que monitorar a altura, enfim. É uma função muito vigiada. A gente não pode, a gente precisa dar um passo atrás. A gente não está no mesmo lugar da medicina, né? E a gente não pode estar no mesmo lugar do senso comum. A gente está num outro lugar, né? A gente precisa, se a nossa postura for uma postura de deixa eu avaliar aqui o que você está trazendo, deixa eu avaliar a sua criança, e depois apontar todos os seus erros e dizer onde é que você precisa mudar, ou se eu só te chamo para dizer onde você precisa mudar na tua relação com a tua criança, eu tô só reproduzindo esse sistema. E aí, assim, não vai ter vontade mesmo, não vai ter vontade de colaborar, não, e vai ter um receio muito grande de se colocar mais vulnerável. Deixa eu ler aqui mais. A Andréia tá colocando: eu na UFRS, pós-graduação, ficava abismada de ver a violência com que as mães eram trazidas para o debate. Ó, chegou a me arrepiar. Eu julgava uma violência a um grupo de pessoas, é porque eu não entendi o resto, que papai ganhou a faculdade falando, enfim, com desprezo, aí eu não sei o restante da história. Mas, de fato, é sobre isso. De fato, ataque. Profissionais reunidos em bando criticando uma mãe que estava sozinha indo buscar ajuda quando os pais eram ausentes. E aí a gente tem isso, André, a gente tem muitas outras camadas. Se a gente vai somando, como eu falo sempre aqui, se a gente vai somando camadas de vulnerabilidade, a coisa vai piorando. Então aqui a gente está falando de parentalidade de uma forma geral. Mas se a gente pensar, isso é diferente para mulheres e homens, né? Então as mulheres já são ainda mais julgadas, ainda mais monitoradas ali na função do cuidado. Se a gente, dentro do grupo das mulheres, por exemplo, se a gente vai para as mães solo, se a gente vai para as mulheres pobres, mulheres negras, aí a gente vai somando camadas de vulnerabilidade, tá? Que tornam essa experiência subjetiva da parentalidade não só desafiadora, mas como impossível e adoecedora. E aí, quando a gente chega nos casos mais disfuncionais, né? Então quando chega, por exemplo, com uma mãe que abandona, com uma mãe que mata, com uma mãe que agride, e eu não tô justificando, tá? Não tô dizendo, ai, coitadinha, foi muito difícil para ela. Não é isso, tá? Não é disso que eu tô falando. Mas eu não consigo não olhar, eu não consigo olhar para esses casos e não me perguntar o que faltou. O que faltou de condições para o exercício saudável ou para escolhas mais saudáveis no exercício da parentalidade. Porque é fácil dizer, se não queria o filho, era só colocar para adoção. Gente, no Brasil não é tão simples assim fazer isso.
Mesmo, não, mas é fácil sim, você tem o bebê e aí é só lá na maternidade mesmo você já avisar. Não, 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 não. Quem vai estudar um pouquinho mais sabe que os profissionais de saúde ficam lá tentando convencer, tem toda uma cultura de base cristã, enfim, que tem essa coisa da maternidade ser algo sagrado, ser algo instintivo. A gente tem outras violências que acontecem, né, institucionais. As mulheres são muitas, muitas, muitas coisas, né? E todo acidente, todo incidente, toda tragédia, ele não é multifatorial. Ele não é fruto só de uma escolha. Se uma mulher acordou, falou, raramente isso vai acontecer, gente, raramente. Se vocês forem estudar aí, né, raramente, assim, acordei, decidi que eu vou espancar a criança. Acordei, decidi que eu vou abandonar a criança. Acordei. Quando você vai ver, tem toda uma... Às vezes tem um transtorno psiquiátrico. Por isso que dentro da nossa metodologia, a gente incentiva, a gente orienta, a gente tem uma ferramenta para vocês fazerem avaliação de risco psíquico. Porque a gente precisa trabalhar preventivamente, por exemplo. Né? Se uma mulher, um pai, enfim, aqueles que estão na função do cuidado, eles estão num profundo sofrimento psíquico, se eles são, né, se existe uma suspeita de transtorno, se aquela criança pode estar correndo risco, isso precisa ser avaliado. Como é que você atende um pai e uma mãe e você não faz avaliação de risco psíquico, gente? Eu não consigo entender. Do fundo do meu coração, fundo do meu coraçãozinho aqui, eu não consigo entender. Como é que vocês recebem um pai e uma mãe para uma primeira entrevista, mesmo que seja para atender os filhos deles, e vocês não fazem avaliação de risco psíquico? Isso precisa acabar hoje? Isso precisa acabar hoje, tá? Porque, em alguma medida, eu considero que isso é até negligência. Como que você não tem ali critérios para observar, por exemplo, se aquele pai e aquela mãe tem um transtorno de ansiedade, se aquele pai e aquela mãe, né, se a gente já sabe, se a literatura já mostra que existe uma correlação muito, muito, muito grande entre o desenvolvimento, entre a experiência subjetiva da parentalidade e o desenvolvimento de transtornos de humor. Seja como gatilho, seja como agravo a uma condição pré-existente. Está muito bem estabelecido do ponto de vista das evidências científicas. Então não é opcional. Mas eu não gosto, eu sou psicóloga infantil, meu amor. Desculpa, o problema é seu, vem no combo. Os pais vêm no combo. Então você vai fazer outra coisa da sua vida, tá? Se você é psicóloga infantil, se você é psicóloga de adolescentes, você precisa fazer avaliação de risco psíquico dos pais. Não é opcional. Você está devolvendo aquela criança para uma casa que você não sabe se aquelas pessoas têm algum transtorno psiquiátrico e se elas estão devidamente medicadas. É ético. No mínimo, é ético. Fabrícia, mas como é que faz isso? A gente ensina. Fica tranquila que a gente ensina, tá? A gente ensina. E se... não, mas a gente não quer aprender com vocês. Tudo bem. Não tem problema, mas vai estudar então. Vai estudar psicopatologia e parentalidade. Só vou dar um spoiler que dentro da nossa formação a gente tem um módulo inteiro sobre isso. Então fica um pouquinho mais fácil, que já está sistematizado o conhecimento lá. Inclusive com uma psiquiatra maravilhosa, que a maioria de vocês conhece, que é a Mariana Pizarro, da Nova Psique. Então, assim, ela dá uma aula, ela dá um módulo, na verdade, inteiro sobre risco psíquico e parentalidade, porque não tem como a gente ignorar. Existe uma relação muito bem estabelecida, né, entre o adoecimento psíquico e a experiência subjetiva da parentalidade por conta de tudo isso que a gente está falando, dessa demanda emocional, né, dessa demanda... Eu tô até querendo trazer, eu tô trabalhando com uma psiquiatra que ela tá fazendo uma pós-graduação nessa área. Muito interessante, de perinatalidade e tal, de transtornos psiquiátricos associados à paternidade, à parentalidade, né, em mulheres. E eu tô querendo desenrolar com ela para trazer uma aula para o time OPP, então fiquem ligados. Porque sim, esse tema vem sendo cada vez mais estudado, temos muitas evidências. Então, tá combinado, vamos combinar. Você precisa fazer avaliação de risco psíquico. Porque você não dá para você devolver a criança para uma casa que você não sabe nem o que tá rolando lá. O que mais, gente? Me empolguei, já desviei do assunto, mas é isso, vocês me dão corda. Pessoas disfuncionais que chegam até a gente tá ótimo. Quantos não chegam e não têm oportunidade de desconstrução e elaboração? Sim, e aí eu também trago essa reflexão para vocês. Muitas vezes essas pessoas não chegam porque elas nem sabem que o psicólogo poderia ser essa pessoa.
a oferecer esse tipo de trabalho. Elas não chegam porque elas acham que o psicólogo é para a criança. Então, assim, se meu filho é ótimo e eu que estou me sentindo estranha, ou se eu já desisti da minha relação com essa criança, ou se eu já, enfim, seja lá qual for a questão, se eu não vejo o psicólogo como alguém que possa ser uma figura de suporte ao exercício da minha função parental, eu não vou buscá-lo, não vou procurá-lo, tá? Esses dias eu comecei a atender hoje, um pai, que ele fez a seguinte busca no Google. Eu vou ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem. Porque eu quero ler exatamente a busca no Google que ele fez, tá? Então me dá 2 segundos aqui que eu vou buscar a mensagem. Para vocês verem que eu não tô mentindo. Para vocês verem o quanto que é interessante. Enquanto isso eu vou falando. E aí, gente, mais uma vez, postura, posicionamento, comunicação estratégica. Comunicação estratégica não é manipulação. Vou dar um exemplo de comunicação estratégica. Sei lá, a gente usa comunicação estratégica com as crianças. É a proposta, por exemplo, da disciplina positiva. Quando você vira para a criança a tal das escolhas limitadas, é uma comunicação estratégica. Certo? Se eu viro para a criança, ao invés de eu falar para a criança, vamos tomar banho, e ela me dizer sim ou não, eu viro para a criança e falo assim, você prefere tomar banho no banheiro da suíte ou no banheiro do corredor? Gente, é uma comunicação estratégica. O que você está querendo? A colaboração da criaturinha para tomar banho, não é? Verdade? E aí você escolheu uma forma de se comunicar que facilite que você alcance aquele objetivo que você tem em relação a ela, não é isso? Então, assim, várias ferramentas da disciplina positiva têm base numa comunicação estratégica. Então é disso que eu tô falando. Achei aqui, ó, meu WhatsApp abriu, e eu vou te dizer para vocês exatamente, ó, achei seu contato pesquisando na internet por especialista em relacionamento entre pai e filha. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, suas especialidades. Vocês têm noção de que as pessoas estão indo para a internet buscar isso? Ele digitou lá, especialista em relacionamento entre pai e filha. Graças a Deus eu apareci, mas podia ter aparecido qualquer coisa. Vocês concordam comigo? Graças a Deus eu apareci. Santo algoritmo, santo trabalho, né? Santo posicionamento, santa comunicação estratégica. Mas poderia ter aparecido qualquer coisa, gente. Poderia ter aparecido uma coach de inteligência emocional, poderia ter aparecido um charlatão, poderia ter aparecido qualquer coisa. E hoje, óbvio, não vou falar muito do caso para não quebrar o sigilo, mas atendendo, eu descobri que eu sou, sei lá, a 5ª tentativa dele para dar conta da questão dele. E eu espero ser a última. Porque lembra? Lá no meio da live eu falei, ninguém? Eu adorei. Não sei quais de vocês acompanharam que eu participei de um evento, né, da Hotmart, enfim, de empreendedorismo digital, do Hotmart Fire, e eu amei a frase, porque me representa muito, né? A frase deles, assim, quando você chegava no evento, ninguém sai igual. E esse sempre foi o meu lema. Na vida, assim, eu falei, gente, ninguém vai entrar no meu consultório e vai sair do mesmo jeito, assim, né? Não tô dizendo que eu não vá errar, que eu não vá, né? Nem todo mundo vai se identificar com o meu trabalho, com o seu trabalho, tudo bem, mas eu vou trabalhar muito para que as pessoas tenham resultado, sim. Primeiro, porque isso é o que eu tô dizendo que eu vou fazer, né? Então, sim, é o mínimo. Segundo, porque isso, além de ser muito bom para elas, é muito bom para mim. Quando eu dou essa entrega máxima, quando eu ofereço resultado, eu que sou, né, pretendo ser a última tentativa desse pai, eu não tenho a menor dúvida que ele vai me indicar para todo mundo, né? Eu não tenho a menor dúvida de que ele e é o que eu falo com os meus alunos, né? Eu subo e eu arrasto todo mundo comigo, porque eu não tenho mais agenda, assim. Conseguir agenda comigo é uma coisa muito difícil. Então, quando as pessoas não conseguem agenda comigo, eu indico o mapa de orientadores parentais certificados pela nossa metodologia. Eu indico os nossos alunos. Então, quem sobe, arrasta o outro. Quem sobe, arrasta o outro. Foi assim que eu aprendi a viver. Quem sobe, arrasta o coleguinha, né? Ninguém solta a mão de ninguém deixa ninguém para trás. Desde que os coleguinhas estejam se preparando também para fazer um bom trabalho. Isso tem a ver com postura, isso tem a ver também
com posicionamento. Então, as pessoas que não chegam até nós, elas podem não chegar por muitos motivos. Nem sempre é porque elas não podem pagar, nem sempre... Muitas vezes elas não chegam até a gente porque elas não entenderam que negócio é esse que a gente faz. E como esse negócio que a gente faz pode ajudá-las. Como esse negócio que a gente faz... Quantos de vocês aqui já se apresentaram como alguém que pode ajudar a melhorar vínculo? A melhorar o relacionamento entre pais e filhos? Queria estar no Zoom aqui com vocês para ver as mãozinhas levantadas ou não. Quantos de vocês já fizeram isso? Porque esse pai me achou assim. Esse pai não me achou porque eu sou psicóloga de criança, sou psicóloga de sei lá o quê, eu sou psicóloga de adultos. Ele me achou porque eu digo para todo mundo que eu trabalho melhorando o relacionamento entre pais e filhos, eu trabalho cuidando de vínculo. E esse é um trabalho do psicólogo também, ou não? O que vocês acham? Ele me achou porque eu trabalho cuidando de vínculo. E ele pode te achar, se você disser que você faz isso, e se você souber fazer. Que mais, gente? Eu me empolguei muito, saí do tema, olha a vergonha. Ah, a Raquel colocou aqui, que massa essa sessão com um tema tão aberto. Pensei que a psi tinha direcionado algumas questões mais direcionadas a partir do processo com a sua filha. Essa é uma dúvida muito comum. Vocês acham que as sessões que vocês têm que fazer com os pais são sempre sessões de devolutiva, sessões muito estruturadas, sessões onde eu vou lá prestar contas do processo da criança para os pais. Quando, na verdade, gente, vocês podem pensar assim, tá? Não tá errado totalmente. Pensar assim. Mas não é assim que a gente pensa. Vocês podem pensar que os pais estão contratando vocês para prestar um serviço. E aí, de tempos em tempos, vocês chamam esses pais e prestam contas desse serviço, tá? Não é assim que fazemos. Como que fazemos? Os pais, como é que a gente pensa quando os pais nos procuram trazendo a demanda da criança? A gente pensa da seguinte forma. Eles estão em sofrimento, aquela dinâmica familiar está disfuncional, né? Alguma coisa está acontecendo ali que está produzindo ou intensificando o sofrimento daquela criança e reverberando nesses adultos. Eles vieram procurar ajuda de uma especialista. Essa especialista que sou eu, vou avaliar esta demanda a partir de critérios clínicos, usando ferramentas clínicas, usando os 5 níveis de intervenção, usando as perguntas reflexivas, vou ensinar tudo para vocês no retiro, tá? E fazendo tudo isso, eu consigo dizer para eles, olha, chamá-los mais vezes e ir cuidando deles enquanto estou ali cuidando da criança, até, inclusive, decidir se o processo vai seguir de fato como uma psicoterapia infantil ou se precisa seguir como uma orientação parental. E mesmo seguindo como psicoterapia infantil, eu continuo trazendo esses pais como parte do processo de cuidado desta criança. Entendendo que cuidando dos pais, eu estou cuidando do sistema onde do principal sistema de desenvolvimento dela, do principal sistema onde ela está aprendendo habilidades de vida, competências, estratégias de autorregulação. Ela não vai aprender isso no consultório com você. Ela vai aprender muito pouco sobre isso. Ela vai aprender. Ela vai aprender bem menos do que ela vai aprender no dia a dia com a modelagem comportamental, com as estratégias educacionais desses pais. Então, é claro que o foco continua sendo a criança, né? E o trabalho, e ela é a prioridade do processo. Porém, isso não impede dos pais também terem algum protagonismo dentro desse trabalho clínico, tá? E aí, já que eu falei disso, só lembrando a vocês, quem tiver interesse em participar do retiro, onde eu vou ensinar um monte das coisas que eu falei hoje aqui, eu e Fabiana, né? Inclusive, vocês vão aplicar isso e vocês vão ter nosso formulário de anamnese, toda a estrutura do primeiro atendimento. E lá, a gente, por exemplo, óbvio, a gente não vai conseguir, né? A gente tem uma formação onde a gente ensina a nossa metodologia, mas lá no retiro, como é um dia inteiro, a gente consegue com vocês. O que a gente vai fazer na parte da manhã? A Clarice, para vocês terem uma ideia, gente, a Clarice é nossa aluna da formação, tá? Ela tem acesso a tudo isso que ela vai ter lá no retiro, mas ela vai participar do retiro. E isso é muito sensacional, porque
Primeiro porque a gente sempre fala da mesma coisa de formas diferentes, então a Clarice vai estar lá consolidando a aprendizagem dela. E na parte da tarde, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu na parte da manhã num caso clínico sobre monitoramento digital, que é uma demanda do momento. Né? Então, assim, os pais estão muito angustiados, a sociedade inteira discutindo muito, né, a repercussão da dependência tecnológica, enfim, de todas essas questões. Então, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente sai dessa teoria toda aqui que eu tô falando, experiência subjetiva da parentalidade, tipologias de vivências subjetivas da parentalidade, 5 níveis de intervenção em OP, blá, blá, blá. Como é que a gente sai disso? Paradigma da parentalidade consciente, como é que a gente pega tudo isso e aplica numa estrutura de primeiro atendimento e num caso clínico real? Esse é o retiro. Retiro é retiro por causa disso, tá? Assim, retiro porque vocês vão se retirar de um sábado comum na vida de vocês, ficar imersos com a gente no Zoom, podendo trocar muito mais do que vocês estão fazendo aqui, né? Porque aqui eu tenho que ler os comentários, eu não tô vendo o olhinho de vocês, eu não tô podendo fazer piada, dar risada. Então, vai ser junto com a gente no Zoom, vocês podendo abrir a câmera, a gente podendo... Meus filhos passando aqui, dando as perturbadas, coisas que acontecem no Zoom de vez em quando. E vocês podendo trocar de forma muito mais próxima, tá? A Andrea tá colocando aqui, esse trabalho para nortear os vínculos parentais são essenciais. Ficar anos com uma criança, sabemos que o problema vem dos pais. Exato. A gente constata isso, e às vezes a gente constata isso no primeiro atendimento. O problema é o que fazer com isso. Se a gente constata isso, eu gravei, eu vou ver se quando eu terminar a live aqui eu subo nos stories, eu subo o vídeo que eu gravei esses dias. Aliás, eu falei numa live, enfim, um recorte de uma live, que muitas vezes a gente faz essa constatação, né? Então, assim, o problema é dos pais. Beleza, gente, o problema é dos pais. Mas e aí? Você vai fazer essa constatação, fechar a porta do consultório, vai fazer o quê? O que você vai fazer com essa informação? Clinicamente falando, o que você vai fazer com esta informação? Então, diante dessa informação, quando eu faço essa constatação, quando eu avalio, e quando eu avalio a partir de critérios clínicos, não vozes da minha cabeça, vamos parar com essa história de voz. Gente, não sei vocês, mas tá um momento na nossa sociedade que as pessoas estão fazendo coisas e trabalhando a partir de vozes da cabeça que tá ficando bem difícil, né? Então, não é vozes da cabeça, critérios clínicos. Então, ali, a partir de critérios clínicos, usei ferramentas, né? Avaliei a situação e constatei que a grande questão são os pais, são as escolhas que eles estão fazendo no exercício da parentalidade, é o baixo nível de consciência, porque eu preciso saber, também falar só o problema é dos pais é muito genérico. Qual o problema? Dificuldade de regulação emocional, são estratégias, um repertório empobrecido de estratégias educacionais, poucos recursos, é falta de rede de apoio, é tudo isso junto. Quais são esses problemas? Eu preciso mapear todos esses problemas, né, para eu poder dizer, olha, o problema são vocês. Quais problemas que eles têm? Eles precisam estar mapeados. Ok, mapeei tudo isso. A partir de critérios clínicos, eu consigo chegar para essa família como uma especialista e falar, olha, avaliei o fulaninho, fiz 3, 4 sessões com o fulaninho e observei isso, isso e isso. Mas isso não está me preocupando tanto. O que me chamou a atenção por exemplo, a dificuldade de comunicação que eu observei entre vocês, a falta de alinhamento, né? Enfim, e ali eu vou descrevendo tecnicamente e dizendo como que eu posso ajudá-los a resolver aquilo. Aí a gente tem um trabalho muito ok, tá? E que tá tudo dentro e que não afasta esses pais, não gera resistência. Por quê? Porque já é como os outros profissionais de saúde trabalham. Assim, muitas vezes eu chego falando, ai, doutor, eu tô com uma dor aqui, não sei aonde, e nananã, eu acho que é tal coisa. E aí eu vou algumas vezes ao médico, faço vários exames, até que ele chega e fala, Fabrício, o seu problema não é aí, né, tá refletindo aí, mas é um problema, sei lá, na sua coluna, na cervical. E aí a estratégia é outra. A estratégia que a gente precisa aí é essa, e eu falo, poxa, muito obrigada. Eu fico agradecida, porque ele avaliou, porque ele investigou e porque ele me deu uma proposta de trabalho estruturada e assertiva. Então, muitas vezes, os pais se tornam muito resistentes porque a gente chega dizendo que o problema não é criança. Tá ótimo, beleza, fizemos uma constatação ali. Mas a gente nem diz quais são os critérios que a gente usou para isso muitas vezes, né? Mas ok. Dizemos que o problema não é criança, que o problema são eles, mas aí, assim, são eles como exatamente?
E como é que a gente resolve esses problemas que a gente está dizendo que eles têm? Tem que ter, gente. Eu aprendi uma coisa. Não sei quantos de vocês sabem que eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Assim, dentro da legalidade. Mas a vida nunca foi fácil pra mim, né? Vocês me veem hoje bonitinha, maquiada, cabelinho no lugar, um escritório arrumadinho. Vocês nem imaginam pelo que eu já passei nessa vida. Um dia eu conto. E aí, dentre as muitas coisas que eu já fiz, eu já fui militar. E eu já fui psicóloga da Força Aérea Brasileira. E lá dentro eu aprendi muitas coisas. E uma delas era, eu tinha um chefe que ele falava, o meu primeiro chefe, ele muito, muito sisudo, ele me chamou na sala dele e ele falou, não só eu, né, mas o grupo de meninas que estavam chegando, todas novinhas ali, ele falou assim, olha, vocês não me tragam problema sem solução. Não vem aqui na minha sala, basicamente, não vem aqui na minha sala reclamar, né? Então, assim, toda vez que vocês vierem me trazer um problema, vocês vão me trazer o problema e sugestão de solução. Isso, pra mim, foi um aprendizado pra vida, apesar de ter sido, obviamente, ele falou de uma forma super ríspida dentro de um contexto militar, mas aquilo foi uma aprendizagem pra vida. Então, eu não vou chamar o meu paciente, chamar os pais dos meus pacientes pra falar, olha, temos um probleminha aqui, né? Ou vocês são um problema, e eu não vou dizer como tratar o problema, a não ser que eu não possa fazer isso. Mas aí, se eu não puder fazer, eu vou pelo menos encaminhar. Mas para eu fazer isso com assertividade, para eu fazer isso de uma maneira que eles confiem no que eu estou falando, para que eles possam aderir à minha orientação, eu sempre preciso fazer isso com muita empatia, sem julgamento e baseada em critérios clínicos, com um plano muito específico de trabalho. Eu comecei a atender um adolescente, a mãe dele não queria de jeito nenhum que ele tomasse remédio. De jeito nenhum. Em 2 sessões eu consegui que ela levasse o menino ao psiquiatra. Mas vocês acham que foi como que eu consegui isso? Vocês acham que foi como? Ficando enchendo o saco da mulher? Falando, olha, ele precisa ir num psiquiatra. Olha, não sei o quê. Não, chamei para uma sessão, colhi, conversei, perguntei para ela quais eram as dúvidas dela, qual era o sentimento dela, o que ela pensava sobre medicação. Anotei tudo, ela me viu anotando todas as dúvidas dela. E eu fiz isso com intenção. Porque um dos níveis... Quem vai estar comigo no retiro? Levanta a mão, não vou conseguir ver. Quem vai estar comigo no retiro ou vai aprender sobre o primeiro nível de intervenção IOP. Com muita intencionalidade, eu estava lá, ó, anotando, porque eu queria que ela visse que eu estava anotando todas as perguntas dela. E aí no final eu falei assim, olha, você tá vendo? Eu anotei todas as suas perguntas, eu vou levar todas elas para o psiquiatra que eu conheço, que eu vou indicar. E eu vou pedir para ele me responder todas elas. Eu vou pedir para ele me gravar um áudio e ele vai responder todas elas para você. E aí depois você decide se você vai levar seu filho ou não. Óbvio que ela levou, gente. Ela já estava decidida a levar quando ela viu meu caderninho. Porque é sobre ela dividir essa angústia, essa tomada de decisão com alguém que possa suportar a angústia dela no processo. Porque as dúvidas dela, e se ele ficar dependente? E se? E aí, óbvio que eu não... Uma outra coisa que eu preciso dizer pra vocês, não tem nada a ver com a live de hoje, mas eu preciso dizer pra vocês que tenham uma rede de profissionais que vocês confiem. Porque só virar pra pessoa e falar assim, olha, seu filho precisa de um psiquiatra, tá? Aí deixar a pessoa solta procurando, ela vai procurar qualquer coisa. E ela vai ficar frustrada, e se ela achar qualquer coisa, ela vai ficar frustrada com você. Ela vai ficar frustrada com você. Escuta o que eu tô falando, anota o que eu tô falando. Ela vai ficar frustrada com o psiquiatra ruim que ela procurou, não. Ela vai ficar frustrada com você. Ah, a psicóloga mandou eu procurar o psiquiatra era uma porcaria. E aí não resolveu nada. Ai, desistir dos 2. É isso que eu ouço todo dia no consultório. Então, meu querido, eu não dou ponto sem nó. Eu indico o psiquiatra, eu amarro, não é venda casada, não, tá? Óbvio que a pessoa é livre para ela procurar outras pessoas. Mas ela já sai do meu atendimento com uma boa indicação. Se ela quiser, se ela não puder pagar, se ela achar que... Mas ela sai com uma boa indicação, entendendo que eu vou ter uma boa troca com aquele profissional, né? Que a gente vai estar sempre conversando. E aí o colega foi, fez isso, mandou os áudios para ela. Ela achou muito fofo, muito querido, confiou, né? Hoje o colega estava me dando a devolutiva de que, eu vou fazer uma sessão com ela. Ele é um querido também. Ele falou, vou fazer uma sessão com ela que ela tá muito nervosa. Falei, então faz. Tira as dúvidas dela. Entendem? Como que essa postura clínica vira muito jogo? Em 1, 2 sessões eu consegui que ela levasse o filho ao psiquiatra.
Por quê? Porque eu manipulei a moça? Claro que não, gente. Porque eu realizei um trabalho clínico a partir de uma metodologia clínica de trabalho com pais, tá? Que eu vou ensinar para vocês no retiro. Então vamos lá. Ó, a Ana falando que também é da formação e vai estar lá. Gente, vocês são maravilhosas. Maravilhosas. A Rose falou que participou do último retiro, que amou, que foi ótimo, que aprendeu muito. Seja bem-vinda de volta se quiser participar, Rose, porque principalmente na parte da tarde a gente vai trazer um caso novo, tá? Essa live aqui eu posso deixar gravada para vocês, não tem problema não. Normalmente eu não deixo não, mas eu vou deixar, porque essa gente falou de tanta coisa, foi tão legal, vocês perguntaram tanto. Eu vou fazer assim agora. Quando vocês participarem bastante, eu deixo a live gravada. Quando vocês ficarem me deixando falando sozinha, aí eu não deixo gravada. Vou dar uma das mães de antigamente, vou ameaçar vocês. 0 disciplina positiva aqui agora. Entendeu? Quando vocês interagirem bastante igual, vocês fizeram hoje a live que fica gravada. Quando vocês não interagirem, a tia tira a live do ar e quem participou, participou. Então pronto, agora temos esse combinado. Fizemos um combinado, que não é combinado, né? Eu explico lá dentro da formação. Eu explico dentro da formação a diferença entre combinado e imposição. Isso que eu fiz agora não é um combinado, tá? É uma imposição. Combinado prevê negociação. Certo? Que às vezes os pais chegam, olha que eu tô dando aqui um over delivery para vocês, não estava previsto, estou dando um over delivery que ninguém explica, nem quem ensina a disciplina positiva para vocês. É o seguinte, muitas vezes os pais chegam no consultório e falam assim, ai, ele não responde bem a combinados. Aí vocês partem do pressuposto que a criança é uma criança o quê? Catiça, né? Que, pô, não deu certo a estratégia do combinado. Não, gente, muitas vezes, aí é que vem, entendeu? Como é que fala, gente? Assim, que vem o borogodó do negócio. Entendeu? De quem é psicólogo e de quem não é psicólogo. Quer dizer, de quem é né? Enfim, às vezes um educador parental ou um psicólogo que não tem essa pegada de um bom trabalho, de uma metodologia para trabalhar com os pais. Por quê? Quando os pais falam isso pra mim, ele não atende nenhum combinado. Eu falo, tá bom, mas como é que você faz os combinados? Pulo do gato, obrigada. Eu aqui falando de borogodó, gente, olha isso. Pulo do gato, obrigada. Clarice sempre me salva. Que vergonha, Clarice. Clarice, eu vou te contratar, você precisa ser minha assessora, entendeu? Vamos conversar fora da live aqui. Eles falam, por isso que a criança não atende nenhum combinado. Eu falo, gente, mas como é que vocês estão fazendo combinado? Aí quando você vai escutar, é porque o combinado não é combinado, é imposição. Igual eu fiz com vocês agora, entendeu? Tipo, uma imposição com tom de ameaça e a pessoa não tem espaço para negociação, tá? Então sempre perguntem, não, quando os pais trouxerem alguma coisa que meio que já como dada, assim, não, olha, nada funciona com essa criança. Tá, mas nada o que exatamente? Porque o nada deles não é o nada de vocês, o tudo deles não é o tudo de vocês. O meu tudo, gente, como psicóloga, orientadora parental, que tem uma formação de orientadores parentais, o meu tudo é coisa pra caramba. Eu tenho recurso infinito na minha mala, entendeu? Outro dia eu garanti que uma criança que não queria entrar, que estava desistindo na hora do casamento de entrar com as alianças, eu garanti que a criança entrasse. A minha mala é muito boa. Entendeu? Porque o meu percurso é grande, porque eu trabalho com isso, tem que ser. Na verdade, a expectativa de vocês é que a minha mala seja grande mesmo, né? Mas a mala do paciente que está diante de mim, ela, às vezes tem 3 estratégias, 2 estratégias. Aí quando ele vira para mim e fala assim, eu já fiz de tudo, o tudo deles não é o meu tudo. Não é o seu tudo. Vocês não estão falando do mesmo lugar, então você precisa entender o que é o tudo do outro, o nada do outro, tá? E como que vocês conseguem fazer isso sem serem invasivos, sem serem com as perguntas reflexivas? Então, para a gente ir finalizando essa live, que obviamente eu não falei nem metade do que eu queria falar, né? Mas eu adorei, porque vocês interagiram. A gente pode ir abrindo, né, e ampliando essa demanda dos pais e ajudando eles a refletirem também sobre o que eles estão falando com o que a gente chama de perguntas reflexivas, que são perguntas com potencial de intervenção. E a gente vai falar sobre essas perguntas, quem estiver lá no retiro vai receber uma lista dessas perguntas. Óbvio que não é uma lista, essa lista não esgota todas as possibilidades, mas já dá um bom norte para vocês, tá? Sábado, dia 6,
manhã, acho que se eu não me engano, me ajuda aí, Clarice, que horas começa? Se eu não me engano, começa às 9 da manhã, e a gente vai, 9 ou 10 da manhã, vai até às 18, com intervalo de almoço, e ali algum intervalinho também na parte da tarde, só pra gente tomar um cafezinho. É uma imersão, é um evento imersivo, então vocês precisam estar organizados às 9, obrigada! Começa às 9, termina às 18. Na parte da manhã, a gente vai ensinar para vocês, né, a metodologia que a gente utiliza para estruturar uma sessão, que na verdade não é só uma sessão, né, mas os primeiros atendimentos, então desde o primeiro contato com os pais e as primeiras sessões com eles, seja para você seguir em atendimento de OP, seja para você iniciar o atendimento da criança ou do adolescente. Então a gente vai mostrar e entregar toda essa estrutura para vocês, fundamentada, tá? Em ciência, em psicologia. E na parte da tarde, a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu na parte da manhã a um caso clínico sobre monitoramento digital, ok? A gente vai falar também sobre esquema diagnóstico da dinâmica familiar, que é uma ferramenta que eu gosto muito de ensinar para vocês, que é para fazer exatamente essa leitura que eu fiquei falando bastante ao longo da live hoje, essa leitura do sistema, né? Para que a gente não foque o problema ou não circunscreva o problema, né? Não deixe que os pais circunscrevam o problema só na criança e também não circunscreva o problema só nos pais. A Renata está perguntando como ela vai fazer para entrar no dia. A gente vai mandar o link lá no grupo do Retiro. E você vai receber por e-mail também, tá? O link do Zoom, que aí vocês vão estar do lado de dentro com a gente, podendo abrir a câmera, podendo falar. E é isso, se organizem para estar ao vivo. Tem o pessoal que está comprando, né, o acesso com a gravação, mas se organizem para estar ao vivo, né? Busquem aí, quem puder acessar a rede de apoio, busque, porque é muito gostoso, vocês vão poder tirar dúvida em tempo real, né? Quando uma de nós está falando, a outra está lá no chat interagindo, respondendo. A nossa equipe também, se forem dúvidas mais operacionais. E a gente tá preparando sempre com muito carinho, revisando o conteúdo. Amanhã eu vou passar o dia trabalhando no conteúdo especificamente, né, revisando, para que seja uma novidade também para quem já participou da primeira vez, para que a gente possa trazer novos exemplos, trazer, né, fazer analogias que a gente não fez da primeira vez, enfim, isso é um momento bem gostoso de troca e de crescimento, tá bom? Um beijo enorme, beijo, espero vocês no sábado, a gente segue conversando por aqui, pelas caixinhas, pelos stories, pelo direct. Beijão, gente, boa noite.